Romanos, nós continuamos o nosso estudo, chegamos ao capítulo 6. Vamos retomar o pensamento daquilo que nós temos feito já de algumas outras ocasiões, nesta caminhada que fazemos, conforme aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Roma, aqueles que na capital do império estavam lá por causa de interesse dos mais diferentes, alguns pela oportunidade do trabalho, alguns por causa de família, alguns fugitivos, dentre eles cristãos novos, outros que também estavam ali por causa de perseguição, outros convertidos do antigo judaísmo ou do paganismo, mas prontos para receberem a instrução bíblica e começarem a andar na fé cristã. Nós temos visto aquilo que Paulo diz nos capítulos anteriores do conflito que poderia haver entre judeus e gentios, como é que então isso poderia ser harmonizado por causa de Cristo. Como é que isso poderia ser visto do ponto de vista daquele que era o líder deste movimento novo e que já causava um certo incômodo às autoridades. Vamos ver o que diz ali o texto, capítulo 6, até o versículo 14, a nossa leitura. Eu convido para que ainda mais uma vez você fique em pé e vamos acompanhar com reverência e atenção aquilo que a palavra de Deus nos traz. E assim diz o texto: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que o mesmo Senhor que inspirou Paulo a escrever, nos ajude trazendo iluminação ao nosso coração para compreendermos a sua palavra nesta hora. É o que nós precisamos, é a oração que fazemos. Amém. Vamos nos sentar. A sequência daquilo que Paulo tem então trazido nos ajuda a pensar na nossa realidade ou na nossa fé, na nossa experiência com Deus. Porque à medida que há uma compreensão daquilo do qual Deus nos tira por meio do sacrifício de Cristo, não pode mais haver alegria ou prazer no ser humano quando então entende a bênção da salvação em Jesus. Por isso que em outras oportunidades nós já até dissemos, se cada pessoa ao se converter tivesse a experiência de passar apenas 5 minutos no inferno, voltaria dali com um coração tão flamejante de desejo de evangelizar, de temer a Deus, de servir a Deus, porque daí entenderia muito mais de onde é que Deus o livrou
de uma eternidade sem Deus, de uma vida sem graça ou uma vida de desgraça, ausente da presença do Senhor. Portanto, quando nós compreendemos isso, não há mais aquele conceito de querer voltar à vida do pecado, voltar à influência do pecado, mas ao contrário, querer se ver sempre livre disso. É assim que Paulo então está falando, tanto para judeus quanto para gentios. Ele começa a fazer um paralelo entre os dois, porque os judeus diziam que talvez isso fosse uma propriedade particular deles, afinal de contas, Cristo veio do meio do povo judeu, então por natureza deveria ser algo particular para o povo judeu. E os gentios, eles que se virassem para buscar a salvação, eles que se esforçassem para que isso então acontecesse. E Paulo diz, há problemas tanto para judeus quanto para gentios, para aqueles que são da nação israelita, quanto para nós, que não somos israelitas de nascimento. E ele vem então na tônica para mostrar que a justificação é tão somente pela fé. Não há em nós alguma coisa que pudesse constranger a Deus de olhar para as nossas ações, para os nossos bons feitos, e aí então nos conceder uma salvação mediante os nossos méritos. Porque dentro de nós, o pecado já está ali guardado. Dentro de nós já está ali alojado, incubado. Como quando muitas vezes nós vamos ao médico e o médico diz, olha, já estava dentro de você, agora só aflorou, se manifestou na pele, deu uma febre, alguma coisa aconteceu, mas já estava ali dentro. Assim também todos nós, o pecado já está arraigado, está dentro do nosso coração, nós nascemos na iniquidade. Em pecado nos concebeu nossa mãe, assim que os textos bíblicos nos informam. Então já está ali, pronto para emergir. Por isso que quando nós pensamos em termos de corrupção, não é um privilégio apenas daqueles que têm cargos eletivos. Está dentro de nós, apenas as ocasiões de oportunidade que vão manifestar isso do lado de fora. Está em nós. E Paulo então quer dizer, por causa disso, não há meios humanos, naturais, de autojustificação. É só pela bondade de Deus, é só pela graça de Deus, é só pelo favor de Deus. Aí ele chega no capítulo 6. E se então havia agora consciência de tanto um grupo quanto o outro, de que é pela ação de Deus em manifestação da graça, e quanto mais pecador eu sou, mais esta graça se manifesta favoravelmente a mim, então poderiam talvez aquelas pessoas conversarem entre si, então vamos pecar bastante para deixar isso muito mais evidente para as pessoas. E é assim que Paulo começa esse capítulo, dizendo, olha, não é por causa disso que nós vamos então pecar mais, ao contrário, a ação da graça em nós vai nos querer fazer evitar mais o pecado, porque dessa maneira vamos glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso pensamento. Isso tem implicações práticas no nosso dia a dia. Isso tem implicações práticas na maneira como nós tratamos os nossos negócios, como nós nos relacionamos com as pessoas, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Isso tem implicações práticas na maneira como nós conduzimos a vida, como nós conduzimos os nossos filhos. A busca de querermos honrar a Deus num reconhecimento e gratidão pelo perdão que dá aos nossos pecados e a justificação que nos faz para alcançarmos a vida eterna, nos faz querer evitar ao máximo qualquer tipo de situação que fira, que desagrade a Deus. Afinal de contas, de onde Ele me livrou, eu não quero mais nem passar perto, nem pela porta, nem na calçada. Paulo está querendo dizer, vamos nos afastar disso. Afinal de contas, morremos para esta situação, morremos para esta realidade. Há um momento em que ele diz, o símbolo disso está no batismo. Quando então somos batizados com Cristo, estamos também fazendo morrer a nossa natureza anterior. Por isso a necessidade de compreendermos o que é que se faz numa cerimônia de batismo. Quando uma pessoa quer publicar a sua fé, tem um ato formal, apresenta-se diante da igreja, passa por um curso, tem ali a entrevista com os membros do conselho, os presbíteros, para que aquele instante não seja um momento meramente social em que pode avisar as pessoas, olha, vou ser batizado numa igreja nova, me tornarei membro desta igreja. É preciso que este ato simbólico
evidencia aquilo que o coração compreende e crê, de entender, olha, a minha vida anterior, distante de Deus, em pecado contra Deus, eu estou sepultando agora para uma vida nova, na busca de santidade, de fidelidade ao Senhor. E assim então ele vem discorrendo. Há um autor chamado Sinclair Ferguson, e ele faz uma comparação bastante interessante, e nós já uma outra vez consideramos isto aqui. Tratando dessa questão de como é a nossa realidade no tempo presente, e quanto ainda há a influência do pecado em nosso coração, em nossas decisões, em nossas palavras, e como isso continua sendo uma batalha interna de todos nós, indistintamente. Todos nós temos dentro do coração uma luta interna do velho homem contra o novo homem, do nosso interior espiritual voltado para Deus e aquele homem velho ainda tentando nos puxar para as tendências naturais do pecado. E ele faz uma comparação trazendo a história para se tornar alvo da nossa ilustração. E ele então vai se reportar àquilo que acontece na Segunda Guerra Mundial. E ele fala que há o chamado dia D. E todos nós ouvimos já falar, porque a história fala desse dia D em 1944, dia 6 de junho, na Normandia. As forças aliadas tomam então posições e estratégias, e a partir daquela ocasião, a Segunda Guerra vai ter seus dias contados para finalizar. É a intervenção decisiva que acontece ali, e a Europa vai se transformar a partir daquela ocasião, um dia D. Mas ele fala que há um outro dia também importante, que é o dia V, é o dia da vitória, o dia final, o dia do encerramento, da rendição. É o dia então que se proclama o encerramento oficial formal. Isso vai acontecer dia 8 de maio do ano seguinte, de 1945, quase um ano depois do dia D. Nesse período de um ano, ainda muitas batalhas aconteceram. Muita gente morreu. Muito sangue foi derramado. O ato decisivo do início da conclusão daquela guerra se dá no dia D, mas encerra-se oficialmente no dia V, um ano depois. A comparação que ele faz é como se nós estivéssemos vivendo este período também da redenção. Ao dia D, o dia em que o Senhor Jesus vem na terra e nós celebramos a sua chegada, a sua vinda, mas ao dia da sua morte. E a morte de Cristo é quando estabelece um reino de Deus de uma forma plena, em que a sua vitória está decretada e não há força alguma capaz de suplantar isto ou de derrubar a ação de Deus através do Filho. Esse é o dia D, o dia da morte, é o dia da nossa redenção. Mas ainda não chegou o nosso dia V, da vitória final. Momento em que o Senhor Jesus haverá de voltar, resgatar a sua igreja, levar a todos, e aí nós juntos celebrarmos as bodas do Cordeiro. Quanto tempo isso tem durado? Quando nós falamos da história, apenas um ano. Mas o que para Deus vai equivaler a um ano? Nós não sabemos. O fato é que o dia decisivo já se deu, o dia da morte de Cristo, da sua crucificação, da sua entrega. Mas ainda vivemos dias de lutas, assim como na Segunda Guerra. Quando as pessoas morriam, quando as pessoas sangravam, quando as pessoas eram atendidas, quando as pessoas ainda se envolviam na tensão, no terror das batalhas. Quando nós pensamos que a nossa história não deixa de ser uma batalha espiritual, nós também estamos envolvidos nisso. E a preocupação em fazer com que esta guerra interna, esta guerra espiritual, seja então também vencida. Até o dia em que Jesus voltar, ou até o dia em que Ele nos levar. Mas aí se torna conclusivo. A morte, a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, o dar o seu Espírito Santo, isso tudo aconteceu lá atrás, historicamente lá atrás. Mas ainda estamos neste processo, desta batalha que ainda não acabou. E precisamos ser sempre atentos àquilo que acontece, cuidar do nosso coração. Então existem alguns imperativos quanto a esse dia D. E é isso que Paulo está falando.
especialmente a partir do versículo 12 que nós lemos aqui. Porque ele está contando esta história do versículo 1 ao versículo 11. Ele está mostrando a respeito dessa situação que a graça nos alcança, transforma a nossa vida, faz com que o velho homem possa compreender realidades de um novo homem, ainda que haja batalha interna, espiritual dentro de todos nós. Mas ele vai iniciar no versículo 12 com uma conjunção conclusiva dizendo, portanto, algumas situações se tornam imperativas. E é aquilo que você precisa observar e guardar aí do texto bíblico. A primeira situação está no versículo 12, a primeira parte, quando ele diz, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Isso é imperativo que Paulo estabelece. O pecado não pode mais reinar. O pecado não pode ter mandato sobre nós. Se nós tentarmos nos envolver naquilo que era o ambiente de Paulo, olhando para o imperador, toda uma situação estabelecida de hierarquia, de comando, de determinação, e a palavra que vinha do trono do imperador servia para o mais humilde súdito no canto mais remoto do império. Ele deveria obedecer porque o imperador falou. Para aqueles que ouviam a expressão, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, eles tinham essa visão muito clara, muito fácil de ser percebida. E agora Paulo vem e usa o termo reinar, não falando a respeito do imperador, mas a respeito do pecado. E era para que as pessoas fossem provocadas a entender: quem é que manda em mim? Quem é que estabelece os rumos da minha vida? Quem é que determina o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, a minha reação? Nós temos um comando, todos nós. Quem é que está neste comando? Quem é que está determinando? Quem é que está dando a diretriz? E a primeira situação, o primeiro imperativo que vem dessa situação é nos ajudar a pensar: eu morri para o pecado. Portanto, o pecado não pode mais reinar sobre a minha vida. Em Cristo e por causa de Cristo, o reinado do pecado terminou. É nele, é na cruz, é na redenção. O reinado do pecado terminou. E se ele termina, como súditos do pecado, morremos para o pecado, para então termos a vida nova em Cristo. É uma expressão simples, e as pessoas precisavam compreender isso. Do contrário, continuariam dando muito mais holofote ao pecado do que à graça de Deus. É como se usasse de uma caneta marca-texto para evidenciar muito mais as coisas que o pecado faz ao homem do que a graça de Deus, que deveria superabundar em relação ao pecado. Mas se eu morri para o pecado, automaticamente a minha vida está sendo convertida para Deus, por causa de Cristo. Então essa era a primeira situação. O pecado não tem mais autoridade, não tem mais domínio. O segundo princípio está na segunda metade desse versículo 12. Porque ele então vai dizer: de maneira que obedeçais às suas paixões. Se por um momento ele diz: quem manda na minha vida não é mais o pecado, automaticamente eu não vou mais atender às suas ordens. Portanto, se alguém eu posso desobedecer, eu devo desobedecer às paixões, à minha carnalidade. Então o pecado não manda em mim, eu não posso mais ser conduzido pelas tendências naturais que o pecado traz. Mas aí os escritores bíblicos nos ajudam, porque eles fazem algumas tabelinhas, e o que um escreve e o outro colabora. Abra comigo na primeira carta que João escreve, lá ao final do Novo Testamento, capítulo 2. João está falando acerca do nosso amor ao mundo. Ele está falando acerca das nossas tendências naturais de nos afastarmos de Deus,
por causa daquilo que então se torna uma natureza humana, e muitas vezes nós nos desculpamos diante de Deus, porque olha, Deus, eu sou assim mesmo, eu sou pecador, eu sou falho, e como se isso fosse justificativa diante de Deus para cometermos os nossos muitos pecados. E aí então João vem e alerta, e ele diz o versículo 15 ao versículo 17, primeira carta de João, capítulo 2: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí então ele diz, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, o orgulho, a vaidade, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Veja que João está dizendo, por qual caminho nós haveremos de pecar? Por qual caminho o nosso coração vai cair? Ele diz, há um tripé. Qualquer uma dessas perninhas do tripé vai nos derrubar. Ou o desejo da carne, ou o desejo dos olhos, ou o orgulho, a vaidade. Por algum deles, nós caímos. Aqui pode vir da forma mais variada. Algum tipo de vício, dinheiro, sexo, qualquer coisa. Por algum deles. O nosso coração pular de vontade, fazer com que estas coisas aconteçam. Mas João está dizendo, não ameis o mundo. E talvez esse seja o conceito da poesia dos nossos tempos, de falar que amor é alguma coisa que nós não conseguimos conter. Não. Às vezes há uma confusão muito grande entre amor e paixão. Porque alguma coisa que nós não conseguimos conter é a paixão. Amor nós conseguimos. Do ponto de vista da Escritura, do ponto de vista da Bíblia, amor é alguma coisa extremamente consciente, alguma coisa em que nós nos devotamos, tanto que a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, ou seja, é alguma coisa consciente. A Bíblia nos diz que nós não devemos amar as coisas do próximo, é consciente. A Bíblia diz que nós devemos amar os inimigos, é consciente. Nós não podemos ficar tratando amor e paixão como se fossem as coisas semelhantes, sinônimas. E às vezes na empolgação da paixão, qualquer um de nós pode fazer alguma maluquice na vida. Mas amor não, do ponto de vista da Escritura. E quando então João vem e contribui com o ensino de Paulo para dizer, nós não mais agora obedecemos ao pecado, é porque estamos fazendo uma declaração consciente de que nós não queremos mais amar ou pecar. Nós não queremos mais manifestar amor pelas coisas que ofendem a Deus. É consciente isso. Terceira situação, nós encontramos no versículo 13. E ele então vai dizer, não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. E ele está falando a respeito da nossa mente, do nosso corpo todo, os braços, pernas, para caminharmos na direção daquilo que desagrada a Deus. Todos aqueles que dirigem, em alguma ocasião, talvez distraído, ultrapassou num sinal vermelho, virou, fez uma conversão na contramão, e depois que está ali no meio da rua, percebe, nossa, eu fiz alguma coisa extremamente perigosa. Não porque fez, olha, eu quero mesmo passar no sinal vermelho, eu quero mesmo virar na contramão. Às vezes quer. Mas quando nós fazemos isso de uma forma involuntária, eu falo assim, eu entrei aqui, não deveria ter entrado, eu passei, não deveria ter passado. A gente percebe o risco que causa a si mesmo e as pessoas que estão ao redor. Ou seja, a sinalização do trânsito é para prevenção, para cuidado de todos nós. A Bíblia é um livro de sinalizações. A Bíblia é um livro de placas. A Bíblia é um livro de indicação para onde nós devemos caminhar. E quantas vezes,
de uma forma deliberada, o ser humano fala assim: mas eu quero ir nessa direção. Meu corpo está me levando a isso. Eu vou pecar mesmo, porque eu pensei nisso. Eu decidi fazer isto. E às vezes a culpa é de Deus. Se Deus tivesse feito o pneu do meu carro furar enquanto eu estava indo naquela direção, eu não teria chegado lá, não teria feito isso. Então, Deus é que não furou o pneu do carro. Talvez você faça com que as pessoas ao redor se sintam até meio constrangidas a compreender a sua razão, mas Ele sabe do fundo daquilo que de fato acontece e o que nos move nessa direção. E Paulo está dizendo: não deixe que o seu corpo seja oferecido de uma forma deliberada como instrumento de iniquidade. Nós não podemos ser seduzidos pelos prazeres imediatos do pecado, porque depois disso a consequência sempre é trágica, sempre é complicada. É mais difícil você voltar a alguém para se arrepender e pedir perdão, então evite a ocasião para que isso aconteça. É mais fácil. Às vezes nós tomamos o caminho da contramão, e a Bíblia está dizendo: não faça isso. Pode ser que o prazer seja agora, mas depois a consequência vai ser ruim. Não seja levado pela conversa que o pecado nos traz, e essa não é uma conversa externa, é dentro de nós, é a nossa mente. E deixando o coração criar a ideia, vem para a mente para engenhar a ideia, e o corpo apenas se torna o executor da ideia. É assim que o pecado nasce. Só que a Bíblia fala: a consequência disso, o salário disso, é morte. É morte. Paulo está querendo ajudar aos crentes em Roma, as pessoas que ouviam a sua instrução. Deus nos deu a graça de poder entender de onde nós estávamos e para onde nós fomos levados. Fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Aquilo que antes canalizava unicamente para o inferno, para a morte eterna, para a desgraça, Ele mudou esta rota e agora nos leva à vida eterna, a uma vida de paz. E nós já lemos esta expressão, que justificados com Deus, nós temos paz com Ele. O peso que estava sobre as nossas costas, da responsabilidade de uma autossalvação, não existe mais. Isso traz alegria, satisfação no viver. Bem, então vamos viver assim. E agora então ele vem em alerta: mas tome alguns cuidados. Ainda estamos neste período entre o dia D e o dia V. Estamos nesse tempo de batalha espiritual. Estamos no tempo em que o pecado continua a querer nos afastar de Deus. Por fim, a segunda parte do versículo 13. Ele vai dizer: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se o prazer anterior era uma entrega deliberada para as coisas que afastam de Deus, o prazer presente deve ser uma entrega deliberada a Deus. De pensar: como é que eu posso servir a Deus agora que eu tenho uma nova identidade? Já que eu fui trazido da morte para a vida, como é que eu faço com que a minha mente, o meu corpo possam ser envolvidos para que Deus seja honrado? Como é que o meu trabalho pode ser contagiado pela graça de Deus a partir da transformação que ocorreu no meu coração? Como é que eu posso trabalhar melhor? Como é que a minha casa pode ter um convívio muito mais harmônico, muito mais conciliador, a partir do momento em que eu compreendo a graça de Deus que agiu em mim e favorecer para que as relações familiares se tornem muito mais positivas? Como é que a administração do meu dinheiro pode ser muito mais justa, honesta, pode ser mais benéfica a partir do momento em que eu compreendo que a graça de Deus age em mim
e me tira de uma vida de devassidão e de desperdício, e agora eu começo a usar os meus recursos para aquelas pessoas que estão aqui, dependem de mim, e Deus ser servido com isto. Por isso que no início dizia, existem implicações práticas, e a compreensão daquilo que Deus nos faz, em nos tirar da vida de prazer para o pecado, para uma vida de prazer na santidade, deve repercutir naquilo que eu faço, na maneira como eu vivo. Se isso não estiver acontecendo, se não estiver havendo este esforço para que estas coisas aconteçam, talvez eu não tenha compreendido como é o pulo que acontece, a mudança, a virada da chave. E até hoje talvez esteja apenas ouvindo a Escritura como sendo algo para trazer um pouquinho de alívio no meio de tanta notícia ruim que nós ouvimos no rádio e na televisão. Apenas para ouvir uma coisa diferente. É preciso fazer com que alguma coisa nova aconteça. E essa coisa nova se estabelece uma nova identidade com Cristo. É dar-se a Ele, é envolver-se com Ele, fazer com que a própria vida de Cristo se veja em cada um de nós. Quando Paulo escreve aos crentes em Éfeso, ele fala que o Espírito Santo seria o selo para dar a garantia de todos aqueles que creem em Jesus da vida eterna com Deus. Mas, de novo, nós precisamos lembrar de situações do contexto ali. Éfeso era uma cidade portuária, e uma das coisas que circulava pelos portos era o comércio de madeira. E conforme o tipo de madeira qualificada, recebia um selo especial. Então, quando se via aquele selo estabelecido, já marcado naquela madeira, então tinha valor, tinha comércio, tinha toda uma série de situações especiais envolvidas naquela transação. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz com que as pessoas se recordem, olha, aquela madeira selada tem garantia tanto de procedência, da onde ela vem, da onde ela é extraída, como para onde ela vai. O comércio vai ser bem feito, porque é uma madeira selada. Paulo usa aquela figura para dizer, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Todos aqueles que creem em Cristo, verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, entregam-se a Ele, recebem o selo do Espírito Santo, ou têm a procedência garantida. E sabem para onde haverão de ir no final da história. Sabem daquilo que aconteceu no dia D, e sabem de onde haverão de ir no dia V. É selo, é garantia. E Paulo está alertando. Nenhum de nós está isento desta batalha espiritual, desta luta interna. Mas o texto bíblico deve nos encorajar, deve nos fortalecer para todos os dias essa batalha ser enfrentada e vencida. Estamos para começar um ano novo. Que sejam mais 366 dias, é ano bissexto, de enfrentamento da batalha, mas na certeza de que nós podemos vencer sempre por causa daquele que nos amou. E entender, lembrando todos os dias, de que nós somos mais do que vencedores por causa dele. Que ele nos ajude. Amém.